Então, diferente das telas, os livros, por exemplo, eles descrevem para a criança, para o adolescente, para o adulto, as realidades que ela viveu e que o autor consegue descrever aquilo ali para ela, ou então ele consegue dar a ela uma experiência que ela não pôde ter na realidade. E quando aquela situação acontecer na vida dela ou algo parecido, ela vai ter as ferramentas necessárias para saber como agir no mundo, né? Então, eu vou ler um trecho de um livro aqui para vocês. É um trecho de um livro do meu filho, chama A Princesa e o Goblin, que é só para vocês entenderem e tenta olhar para isso e fazer uma relação entre as coisas que vocês já viram no mundo e o que o autor está escrevendo. Então ele fala: durante algum tempo, nada mais aconteceu que valesse a pena contar. O outono chegou e se foi. Não havia mais flores no jardim. O vento soprava fortemente e uivava entre os rochedos. A chuva caía e ensopava as poucas folhas amarelas e vermelhas que não conseguiram cair dos galhos nus. Muitas vezes surgia uma manhã maravilhosa, seguida por uma tarde de chuva forte, e algumas vezes, durante toda uma semana, chovia o dia todo. E então aparecia a mais linda noite sem nuvens, com o céu totalmente estrelado. Não faltava uma estrela. A princesa, porém, não podia ver muitas delas, pois ia cedo para a cama. O inverno chegou e ela começou a achar que as coisas ficavam sombrias. Então, a criança que vive na realidade, mesmo fora das telas, ela consegue perceber essas coisas, consegue perceber o vento que sopra, a chuva que cai, o calor das coisas, o cheiro que tem quando a chuva cai sobre a terra, né? A luminosidade, a ausência de luminosidade, né? Como é um dia de outono, como é um dia de inverno, como é um dia de verão, que tipo de sensações ela tem, né? Então, viver assim é muito importante, né? Por quê? Porque quando a gente vive dentro da realidade, a gente consegue recrutar todas as nossas experiências sinestésicas que a gente teve na vida para que a gente consiga entender o que o autor quer dizer. E também, por outro lado, a gente, ao lendo, a gente consegue muitas vezes narrar as nossas experiências de forma com que a outra pessoa que leia consiga entender exatamente o que a gente estava sentindo e o que a gente estava passando naquela situação. O que acontece quando os nossos filhos são expostos, por exemplo, a um filme, né? A um filme fora da realidade, o tempo inteiro, por muito tempo. Acaba que as crianças não têm essa experiência sinestésica, elas não têm essa experiência da realidade, né? Acaba acontecendo uma atrofia da imaginação. Porque quando a gente lê um livro, o que acontece? A gente acaba tendo que completar aquilo que está sendo escrito pelo autor através das nossas sensações, das coisas que a gente já viveu na vida, né? Então, quanto mais coisas a gente já viveu, a gente vai conseguir entender a realidade das outras pessoas, a gente vai conseguir se expressar melhor. Então, quando os nossos filhos vivem simplesmente com as telas, todas essas situações, elas acabam, né? Elas não existem. Ficam, de fato, pessoas que não conseguem ter empatia com o outro, porque ela não consegue imaginar o que o outro sente, o que o outro vive. Ela não consegue imaginar toda essa cena que é descrita, por exemplo, num livro, né? Então ela fica com a imaginação curta mesmo. Ela acaba ficando uma pessoa que imagina pouco e, portanto, tem pouca empatia com o outro, né? Ela não consegue recrutar dentro dela o que ela precisa para conseguir entender a realidade tanto dela quanto das outras pessoas, né? Então, se a gente
a gente acaba criando os nossos filhos dentro de um apartamento, dentro de uma realidade que eles estão sempre no judô, na natação, não tem contato com a natureza, com a vida, com o relacionamento interpessoal, a gente amputa dos nossos filhos muitas coisas importantes para o relacionamento de vida mesmo, para a realidade, né? Então, quando, por exemplo, a gente vai lá na Disney e a gente vai em cinema 4D, por exemplo, que aí a gente vai participar de experiências sinestésicas, aí vem o vento daqui, não sei o quê. Aquilo ali está totalmente dado. A criança não tem nenhum esforço, ela não precisa recrutar nada para que ela consiga viver aquela experiência. Aquilo já está tudo dado, né? Então, assim, o mundo vai ficando sem graça para as crianças que são expostas a telas, a filme, porque já é tudo dado. Ela não precisa ter esforço nenhum. Então, tudo para ela, a realidade, começa a ficar sem graça.